Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar falando novamente sobre distância entre um ponto e uma reta. Só que agora eu vou ensinar outra forma de calcular essa distância entre o ponto e uma reta. Se você interessou por esse assunto, fique nessa aula. E vamos lá. Então, agora eu vou estar explicando, como eu falei para vocês, a distância entre o ponto e uma reta, uma outra forma de calcular essa distância. Então, na aula anterior, a gente viu que para calcular a distância entre um ponto e uma reta, é pegar e calcular o módulo do vetor diretor dessa reta com o perdão. Para calcular a distância entre o ponto e a reta, a gente viu que é na forma anterior que para calcular isso, a gente pegava o produto vetorial, o módulo do produto vetorial do vetor diretor da reta com um ponto com o vetor formado com o ponto da reta e o ponto P, que eu quero onde eu estou querendo saber a distância, dividido pelo módulo do vetor diretor. Agora a gente vai ver isso de uma outra forma. Então, eu quero saber a distância entre o ponto e a reta. Então, estou querendo saber essa distância aqui. O ponto e a reta, certo? Para mim calcular essa distância entre o ponto e a reta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e descobrir a equação do plano que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R. Descobrir essa equação do plano, aí eu vou pegar, achar a interseção desse plano com a reta R, que vai dar o ponto de interseção aqui, que é o ponto I. Descobrir esse ponto I, eu vou fazer a distância entre dois pontos, entre a distância entre o ponto I e o ponto P. Então, vamos fazer isso através de um exemplo agora. Então, para calcular a distância entre o ponto e a reta, o que eu vou pegar? Vou achar o plano que passa por Pi, que passa pelo ponto P. Então, P pertence a esse plano π. E esse plano, ele é perpendicular à reta R. Mas se ele é perpendicular à reta R, então, isso implica que o vetor normal ao plano é paralelo ao vetor diretor da reta. Ou seja, eles são múltiplos. Então, isso implica que o vetor normal ao plano é múltiplo de V. Então, se esse K for 1, os dois são iguais. Então, eu posso pegar o vetor diretor da reta é igual ao vetor normal. Então, vamos lá. Então, quem é o vetor diretor da reta? É quem acompanha o T. A reta está na forma paramétrica. Então, é 1, menos 2 e menos 2. Quem assistiu à aula anterior de distância, um ponto e uma reta, vai ver que é o mesmo exemplo. Eu estou usando o mesmo exemplo para fazer formas diferentes de calcular a distância entre um ponto e uma reta, certo? Então, isso daqui vai ser o meu vetor normal. Então, se ele é o vetor normal ao plano, então meu plano vai ser da forma, ó, x menos 2y menos 2z mais d igual a zero.
Mas aí eu preciso descobrir o ponto, quem é D. Para me descobrir quem é D, eu não sei que o ponto pertence, o ponto P pertence a esse plano π que eu estou procurando. Então, se ele pertence, ó, P pertence a π, se ele pertence, então, não, eu posso substituir o ponto P aqui. Então, isso vai implicar, ó, o x de P é 2, então vai ficar 2 menos 2 vezes o y de P, que é 3, menos 2 vezes o z de P, que é menos 1, mais D igual a 0. Então, aqui vai ficar 2 menos 6, mais menos 2 vezes menos 1, 2 positivo, mais D. Então, aqui vai ficar menos 6 mais 2 mais 2. 2 mais 2 dá 4, então vai ficar menos 6 mais 4, que dá menos 2. Então, D vai ser igual a 2. Então, logo, o plano π, isso implica que o plano π vai ser x menos 2y menos 2z mais 2 igual a 0. Aí, eu descobri o plano que passa por P e é perpendicular à reta R. Agora, eu tenho que descobrir o ponto de interseção entre esse plano e a reta. Então, eu quero descobrir a interseção. Entre π e R. Então, eu vou pegar a interseção entre x menos y, menos 2y, menos 2z, mais 2, igual a 0. E a reta, a reta é x igual a 3 mais t, y igual a menos 2t. Vamos ver aqui. E z igual a 1 menos 2t. Então, como x, y e z está em função de t, eu vou substituir isso no plano. Então, eu vou chamar esse daqui de 1 e esse de 2. Substituindo 2 em 1. Então, aqui vai ficar, no lugar de x, vai ficar 3 mais t, menos 2 vezes menos 2t, menos 2 vezes 1 menos 2t, mais 2 igual a 0. Então, aqui vai ficar 3 mais t, menos 2 vezes menos 2t, vai ficar mais 4t. Aqui vai ficar menos 2, menos 2 vezes menos 2t, mais 4t. Mais 2 igual a 0. Então, vamos juntar os t. Vai ficar t mais 4t, 5t. Mais 4t, 9t.
3 menos 2, 1. Com mais 2, 3. A gente chega aqui, t vai ser igual a menos 3 sobre 9. Então, isso implica que t vai ser menos 1/3. Então, descobri o valor de t. Então, substituindo t igual a menos 1/3 em 2, vem. Então, vai ficar x igual a 3 menos 1/3, y igual a menos 2 vezes menos 1/3, e z igual a 1 menos 2 vezes menos 1/3. Então, vai ficar x vai ser igual, que vai ficar 9 menos 1, 8/3. Aqui vai ficar 2/3, que é menos 2 vezes menos 1/3. E aqui vai ficar 3, né? Mais menos 2 vezes menos 1/3 vai ficar 2/3. Então, vai ficar 5/3. Então, ponto de interseção entre a reta e o plano é 8/3, 2/3 e 5/3. Agora, a gente vai calcular a distância do ponto P ao I. O ponto P, quantos mesmo? Vamos ver. É 2, 3 menos 1. 2, 3 e menos 1. E o I é 8/3, 2/3 e 5/3. Então, vamos fazer a distância entre o ponto P e o I. Então, é a distância entre dois pontos. Como que a gente calcula a distância entre dois pontos? A gente já viu anteriormente que é o modo do vetor PI, o modo entre o vetor formado pelos dois pontos. Então, PI vai ser quem? O vetor PI. Vai ser I menos ponto P. Vai ficar 8/3 menos 2, 2/3 menos 3 e 5/3 menos menos 1. Então, vai ficar mais 1. Então, aqui vai ficar 8 menos 6. Então, vai ficar menos 2/3. Menos 6/3. Aqui, 2/3 menos 9/3. Então, vai ficar menos 7/3. 5/3 mais 6/3. Então, vai ficar 11/3. Então, o módulo
de PI, a distância entre os dois pontos é o módulo de PI. Então, vai ficar raiz de 2/3 ao quadrado, que é 4/9, mais 7/3 ao quadrado, que é 49/9, mais 11/3 ao quadrado, que é 121/9. Certo? Epa, eu fiz um erro aqui. Aqui era 3/3, né? Então, aqui não é 11, olha, 5/3 mais 3/3. Então, vai ficar 8/3. Só consertar aqui. Conserta. Então, 8/3 ao quadrado é 64, não. Então, a gente vai ter 64 mais 4 dá 68. 68 mais 49 dá 117. Então, vai ficar raiz de 117 dividido por raiz de 9, que dá 3. Então, a distância entre o ponto e a reta R é a mesma coisa da distância entre o ponto P e I, que é a mesma coisa do módulo de PI, do vetor PI. E isso deu igual a raiz de 117 sobre 3. Então, essa foi a outra forma de calcular a distância entre ponto e uma reta. Se você gostou dessa aula, se inscreva no canal e deixe seu like.